Boa noite a todos, aqueles que estão aí e que vão assistir essa exposição. Eu peço que vocês fiquem até o final e ouçam essa exposição. E peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, parábola das 10 virgens, tá? E eu vou ler agora o texto, tá? Se você puder me acompanhar aí, eu vou ler o texto e ao ler o texto eu vou orar, pedir que você que começou a acompanhar a exposição, abra sua Bíblia em Mateus 25, tá? Na parábola das 10 virgens. E aí eu vou ler o texto e logo depois eu vou começar a exposição, tá bom? Depois eu vou orar e começar a exposição. O texto diz assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então observe bem, eu vou pedir para você que está acompanhando aí a exposição, fechar seus olhos nessa hora para nós fazermos uma oração, tá? Senhor, eu me coloco diante do Senhor como aquele que vai transmitir a Tua palavra e peço àqueles que estão me ouvindo, eu peço por aqueles que estão me ouvindo. Eu rogo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine o entendimento e traga para nós compreensão da Tua palavra e ajude-nos, Senhor, na limitação que nós temos de viver a Tua palavra, ajude-nos a viver essa palavra para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vejam bem. Aqui nesse texto, nós temos a continuidade do Sermão do Monte. O Sermão do Monte... o Sermão Profético de Jesus, tá? E o Sermão Profético, ele começa lá no capítulo 23, a partir do versículo 37, e aí ele dá o capítulo 24 todo, e o capítulo 25 todo, ele fala todos esses dois capítulos, eles formam o que nós chamamos de Sermão Profético de Jesus, tá? E eu estou fazendo uma exposição continuada desse sermão, e eu comecei já a expor o capítulo 24 todo, e estou no capítulo 25 agora, falando da parábola das 10 virgens. E observe uma coisa,
como nós estamos diante de uma parábola, então nós não podemos nos deter em todos os detalhes e querer entender o que cada detalhe da parábola significa, mas procurar entender qual a mensagem que essa parábola ela quer nos transmitir, né? Ela tem uma mensagem central. E a mensagem central dessa parábola é justamente dizer para nós o seguinte: como vocês não sabem o dia nem a hora que eu venho, no caso Jesus dizendo, né? Então estejam preparados. Essa é a mensagem que ele começou a falar desde o capítulo 24, a partir do versículo 32, a mensagem é essa: vocês não sabem o dia e a hora que o Senhor Jesus volta, logo estejam preparados. Então ele continua transmitindo essa mesma mensagem aqui no capítulo 25, ou seja, ele continua com o sermão profético. E aí ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento. Eu acredito que talvez todos vocês que já estão me ouvindo agora já participaram de uma festa de casamento, né? E essas virgens, elas representam todas aquelas pessoas que são convidadas para essa festa de casamento. E essas lâmpadas que elas têm que levar, elas são como aqueles convites de casamento que eu acredito que, pelo menos nas festas de casamento mais organizadas, né, geralmente se faz alguns convites para as pessoas que vão participar da festa, do banquete. E aí, dependendo de como cada cultura trata esse costume, né, de exigir dos convidados o convite, às vezes pode acontecer de uma pessoa que não conseguiu lembrar na hora do convite ou que não guardou direitinho, pode acontecer dessa pessoa ela chegar na festa de casamento e não poder entrar. É vergonhoso, é embaraçoso chegar numa festa de casamento todo arrumado e de repente chegar lá alguém que está lá na porta dizer: você não pode entrar porque você não foi convidado. E geralmente em festa de casamento não se aceita a entrada de penetra, né? Veja, essas lâmpadas aqui que as virgens têm que levar acesas, elas são, naquela época, numa festa de casamento judaico, elas funcionam como uma espécie de convite de casamento. Logo, ninguém poderia entrar no banquete de casamento se a pessoa não tivesse essa lâmpada e se essa lâmpada não tivesse acesa. Essas lâmpadas eram feitas como aqueles bastão, uma vara, que na ponta tinha um recipiente e eram colocados ali panos. Então aqueles panos eram molhados no azeite e então eles colocavam fogo e formava-se então uma lâmpada. Naquela época não havia energia elétrica como há hoje, né? Então essas lâmpadas elas iluminavam o caminho por onde o noivo ia passar. Então funcionava assim: o noivo ele ia com esses convidados e eles iam iluminando o caminho do noivo. E era um momento muito importante, era a maior honra do noivo, né? Ele ia até a casa dos pais da noiva, onde eles iam tratar do casamento, dote, essas coisas. E aí então, tratado tudo isso, o noivo volta com a noiva para a casa do noivo para consumar o casamento. E aí finalmente começaram a festa que durava, na cultura judaica, durava 7 dias, uma semana toda. E aí então o que acontece? Era uma vergonha muito grande e uma desonra muito grande para o noivo, né?
se o caminho dele não fosse iluminado por essas lâmpadas. Já pensou? Para aquela época era muito sério isso. Já pensou se de repente ele fosse buscar a noiva no escuro e não tivesse nenhuma luz que iluminasse o caminho por onde ele ia passar? Naquela época era uma vergonha muito grande, né? E ninguém poderia entrar numa festa de casamento se não tivesse essa lâmpada. E a gente olhando aqui a descrição que o texto faz das virgens, que ele chama de virgens nécias, e das virgens prudentes, elas parecem ser muito semelhantes exteriormente. Elas parecem serem muito semelhantes exteriormente. Veja, todas elas tinham lâmpadas. Todas elas, até certo ponto, estavam com a lâmpada acesa. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas elas adormeceram porque o noivo demorou chegar. Então todas elas em algum momento adormeceram. E todas essas coisas, essas virgens, tanto as nécias quanto as prudentes, elas são semelhantes. Mas há uma diferença crucial entre os dois grupos. Que diferença é essa? As nécias, elas apenas tinham azeite para as lâmpadas que estavam acesas, mas elas não tinham azeite se caso essa lâmpada apagasse. Elas não tinham provisionado azeite para o caso das suas lâmpadas apagarem. E aí está a grande diferença delas. E por isso o texto diz que elas eram nécias. A palavra nécias é uma palavra que dá a entender que se trata de alguém imprudente, irresponsável, negligente, descuidado, desatento, que facilmente se distrai e que não é precavido, que não se prepara. E o foco está no fato de que a mensagem dessa parábola está para nós dizendo o seguinte: é possível pessoas se assemelharem a servos de Deus fiéis e não serem. É possível uma pessoa ser religiosa e até certo modo discípulos de Cristo e na essência de fato não ser. Ser crente da boca para fora, né? Muito bem. Então essa é a diferença entre os dois grupos. As prudentes cuidaram de terem guardados o azeite para qualquer situação, enquanto que as nécias elas não tinham guardado o azeite. A partir do versículo 5, nós temos aí uma mudança de assunto, ou seja, começa a desenrolar uma grande surpresa, né? Então o assunto muda, já não está mais descrevendo as virgens, mas mostra agora a surpresa que as nécias vão ter porque não se prepararam para encontrar-se com o noivo. Diz o texto que à meia-noite, aliás, no versículo 5 diz o texto que por conta do fato de o noivo demorar, observe que lá no capítulo 24, Jesus deixou bem claro que ele só vai vir no final da grande tribulação. Logo, existe um tempo de espera, né? Ou seja, e foi justamente o que o servo mau pensou. O meu Senhor vai tardar em vir, logo eu posso viver do jeito que eu quiser, eu não tenho preocupação de me preparar, eu posso viver de maneira negligente, eu não tenho que me preocupar porque existe um tempo para me preparar, né?
E aqui o texto mais uma vez repete, ou seja, o noivo ele tardou em vir, ele demorou, e aí por causa disso todas elas adormeceram. Então veja que o problema não está no fato delas adormecerem. O problema está no fato delas não terem se preparado antes de adormecerem. E é interessante que aqui essa expressão de adormecer, cair no sono, muito se assemelha com a morte, né? Muito se assemelha com a morte. Então, a questão é o que nós fazemos enquanto vivos. Porque quando despertarmos da morte, quando ressuscitarmos, não haverá tempo para nos preparar. A preparação é enquanto estamos vivos, ou seja, o que nós estamos fazendo enquanto estamos vivendo e aguardando o Senhor. Depois que morremos, ou no momento que Ele volta, não tem mais tempo para isso. E é esse o X da questão. Diz o texto, então, que à meia-noite ouviu-se um grito dizendo: eis o noivo sair ao encontro. Então, esse é o momento de honrar o noivo. Esse era o momento mais importante de honrar o noivo. Para isso precisaria das lâmpadas acesas. Mas o que acontece? As nécias que não tinham se preparado antes, elas não tinham óleo, as lâmpadas delas tinham se apagado e elas não tinham óleo suficiente. Alguns estudiosos dizem que essas lâmpadas duravam acesa apenas 15 minutos, talvez, né? E se apagava. Então, observe, elas precisariam de bastante óleo para fazer o traslado, para levar o noivo para a casa da noiva e voltar com o noivo e a noiva para a festa, né? E elas não tinham isso. E aí a surpresa para elas. Elas se encontraram numa situação completamente vergonhosa e embaraçosa. E aí então elas pediram para as prudentes dividirem o óleo com elas, né? Então veja que a questão aqui é o óleo, né? E aí o que as prudentes responderam? Não, nós não podemos dividir o nosso óleo com vocês, porque pode acontecer de nós tentarmos ajudar vocês e dividirmos o óleo com vocês e de repente faltar tanto para vocês quanto para nós. E eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, ele me pareceu meio complicado, né? Pareceu que essas virgens prudentes, elas eram egoístas, porque não quiseram compartilhar com as nécias, as amigas, né? Mas eu, depois que fui estudando esse texto, fui percebendo que, na verdade, não é essa a questão. A questão é, de fato, se elas tentassem compartilhar com elas, podia, de fato, acontecer de faltar para as duas. E aí, por exemplo, se, nesse caso, se faltasse só das nécias, pelo menos as prudentes poderiam, nesse sentido, iluminar o caminho do noivo. Do contrário, e elas tentassem compartilhar e apagasse de ambas, ele iria completamente no escuro, que seria uma vergonha maior para ele. E aí o que acontece nesse sentido, então, a gente aprende aqui que a fé, a salvação, são coisas que nós não podemos transferir para os outros. A fé não pode ser compartilhada, a fé é individual, a salvação é individual, né? Eu digo a fé não no sentido de compartilhar o evangelho, né? Mas a fé salvadora, ela não pode ser compartilhada. A salvação, ela é individual. E nesse sentido aqui elas não podiam compartilhar porque ia faltar para as duas. E aí então vem a grande tragédia, né? Elas saíram para comprar mais óleo
E aí o resultado é que quando elas voltaram, aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas com o noivo e a porta se fechou e elas se sentiram então desesperadas porque não podiam mais entrar. Chegaram lá e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí ele conclui dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, o fato de nós não sabermos exatamente o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar, isso deve nos alertar e a viver preparados para esse dia. Então, existem muitas especulações sobre o que pode significar esse óleo, já que o óleo é o X da questão, né? Então, há muita discussão sobre o que pode ser esse óleo, né? O que pode ser? E eu acredito particularmente, tá? E claro, respeito a opinião de todos, mas acredito particularmente que esse óleo esteja se referindo a toda a vida do discipulado, a tudo aquilo que implica na vida do discípulo, daquele que se diz discípulo de Cristo. E envolve tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Por exemplo, desde o Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus começou a falar do Sermão do Monte, falando do caráter do discípulo, daquele que vai experimentar a vida com Deus para sempre. Ele diz que bem-aventurado é o humilde de espírito, os que choram por causa dos seus pecados, que lamentam a miséria do pecado em suas vidas. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, aqueles que são sal e luz nesse mundo, aqueles que cumprem e aplicam a lei corretamente, não a letra da lei, mas o princípio da lei, de maneira completa, que zelam pelo dia do Senhor, que vivem em amor e que praticam a misericórdia, que acodem os necessitados em suas necessidades, tendo condições, né? Todas essas coisas que Jesus ensinou, que não negligencia a prática do jejum nem a prática da oração. E aí, finalmente, lá no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, ele nos dá, digamos assim, um resumo geral do caminho para aquele que, de fato, quer estar preparado para o encontro com o Senhor Jesus. E o caminho é o caminho da obediência. Ele diz que, e veja que essa narrativa do capítulo 7, a partir do versículo 24 ao 27, é uma narrativa que é muito semelhante a essa narrativa das 10 virgens. Ele fala que, novamente, o prudente e o nécio, ele diz, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. É a mesma expressão lá das 10 virgens imprudentes, né? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então,
como manter o óleo para que a lâmpada continue acesa. É só viver uma vida obediente, a vida do discipulado, como Jesus ensinou. Simples assim, né? Parece muito simples, né? Mas esse é o caminho. Ainda que, às vezes, para nós, de fato, pareça um grande desafio, mas se nós queremos estar preparados para o encontro com o Senhor e não ser pego de surpresa como essas nécias, nós não podemos viver de maneira irresponsável, negligente, descuidado, desatento, olhando para esse mundo como se nós fôssemos viver para sempre nesse mundo, olhando para os prazeres e as riquezas desse mundo como se a vida aqui na terra fosse o alvo maior da nossa vida. Não, Jesus ensinou que o nosso tesouro tem que estar no céu. Nós precisamos continuar olhando para os tesouros celestiais e não vivemos com o olhar cheios de cobiça pelos tesouros e pelos valores aqui dessa terra. Porque aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E nós precisamos individualmente viver nos preparando até a volta dele. E isso vai fazer com que nós aguardemos a sua vinda com expectativa, com brilho nos olhos. Eu estava falando hoje aqui no nosso culto familiar que talvez a maioria da igreja hoje perdeu a expectativa da volta do Senhor Jesus, perdeu o brilho nos olhos quando fala da vinda de Cristo. Parece a igreja de Tessalônica, que tinha perdido a expectativa da volta do Senhor devido a tantas mensagens erradas que eles ouviram de falsos mestres sobre a volta de Cristo. Então eles perderam a expectativa, os olhos deles já não brilhavam mais quando se falava de Jesus, da volta dele, né? Quando Paulo escreve a segunda carta, no capítulo 1, ele elogia aquela igreja. Talvez depois que eu terminar esse sermão profético, talvez eu exponha mais a segunda carta aos Tessalonicenses, em que Paulo ele elogia eles pelo amor e pela fé constante que eles tinham, porém não elogia eles pela volta, ao contrário, ele corrige eles, a visão que eles tinham da volta de Jesus, porque eles tinham perdido completamente a expectativa quanto à volta do Senhor Jesus. E muitos crentes hoje não têm mais o brilho nos olhos quando ouvem falar da volta do Senhor Jesus. Perderam o brilho nos olhos, perderam a expectativa do encontro com o Senhor. E muitos estão esquecendo que a salvação é individual, a fé salvadora é individual. A fé não pode ser compartilhada, a fé salvadora. A salvação não pode ser compartilhada. Espero que essa mensagem e outras que nós temos falado aqui desperte você para que se prepare para o encontro com o Senhor, para que você não seja pego de surpresa como aqueles dos dias de Noé, que estavam vivendo suas vidas sem Deus e não se prepararam, e o dilúvio os pegou. Assim também vai ser muitos que não estão atentos quanto à vinda de Cristo, não estão olhando para os acontecimentos mundiais e não estão percebendo que tudo isso são alertas do Senhor dizendo: eu estou voltando, se preparem. Então, vamos nos preparar e aguardar com expectativa, com brilho nos olhos, a volta do Senhor. Ore comigo nessa hora. Senhor, eu quero orar por muitas pessoas que estão me ouvindo e me vendo nessa hora. Muitos que estão vivendo suas vidas completamente desmazeladas, descuidadas, desatentas, de forma imprudente, sem estarem alerta quanto à volta do Senhor. Muitos que já perderam
a expectativa, talvez até nem acreditem que de fato o Senhor vai voltar. Eu oro especialmente por essas pessoas, Senhor, que o Senhor desperte no coração de todos aqueles que são eleitos do Senhor. Desperte, ó Deus, a consciência quanto à volta do Senhor. Pai, que o Senhor, que pode iluminar o entendimento, abra os olhos da consciência de cada um, para que, ao ouvir a Tua palavra, sejam despertados pelo Senhor, para que percebam que o Senhor está às portas e que o Senhor acenda no nosso coração a luz do Espírito Santo do Senhor quanto a viver de modo digno do Senhor enquanto aguardamos a sua volta em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua família em nome de Jesus.